Oi, eu sou o Donato E eu sou a Josi. e nós estamos de volta no canal. Josi Donato. Ela tá meio desligada hoje, mas é porque hoje é domingo, aí ela fica assim. Então, galera, eu sabia que vocês estavam com saudade de mim, afinal foram 2 vídeos em que basicamente só a minha esposa Você ficou aí. apareceu no outro vídeo. Mas quem mais falou foi ela, tá vendo? É assim mesmo. E eu tô de volta e hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa série de vídeos aqui do canal. Mas antes disso, o que a gente tem que fazer, amor? O que eles têm que fazer? O que eles têm que fazer? O que eles têm que fazer? Se inscreva em nosso canal, curta, dê um like nesse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, com os casais de amigos que você tem. Nós postamos no nosso Facebook também, se você puder, por favor, compartilhe a nossa publicação lá no Facebook. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Bom, gente, no vídeo passado eu contei um pouquinho sobre a minha trajetória, passagem pelos médicos, como foi a chegada até especialista, a descoberta de que aquele diagnóstico de hidrossalpinge não era o que os médicos que eu tinha passado diziam, não era simples. Eu finalizei o vídeo falando sobre a ida para o segundo especialista e falei para vocês que nesse vídeo eu ia contar como foi. Antes, tem que falar o que é hidrossalpinge, né, amor? É, porque eu também não sei, só a gente sabe. Aí eu fiquei perdido. Você sabe. Na verdade eu já sei, mas é porque eu tô dando aquele clima, entendeu? No último vídeo eu não expliquei o que era hidrossalpinge, certamente muitas pessoas, se não já foram pesquisar no Google o que é, né, amor? Ficaram naquela dúvida. A hidrossalpinge, ela é um acúmulo de líquido nas trompas, gerada por alguma infecção, por exemplo, endometriose. Quem tem algum problema de endometriose profunda pode gerar essa hidrossalpinge, esse acúmulo de líquido nas trompas ou em uma das trompas. Clamídia, sífilis, uma doença inflamatória pélvica, e também quem teve apendicite que supurou pode causar essa infecção porque a apêndice fica muito próxima das trompas. No meu caso, graças a Deus, eu não tive nenhum desses problemas. Clamídia, sífilis, ainda não se sabe o que causou essa hidrossalpinge. Eu, quando criança, fiz cirurgia de apendicite, sim, a minha apendicite chegou a supurar, quase morri, quase que eu me conhecia. Mas a médica especialista disse que não deve ter relação porque eu era muito criança, então não se sabe a causa. Então, como a minha esposa já havia falado no vídeo passado, o nosso processo foi sair da nossa cidade e ir para Goiânia. Ela marcou uma consulta com o médico especialista por meio de uma amiga dela que incentivou. Conhecia esse médico e já tinha feito uma consulta com ele, que ele era 100%. Eu marquei uma consulta com ele, como eu expliquei para vocês, a minha médica ela já não estava mais atendendo aqui na minha cidade e ela também não atendia mais o meu plano de saúde. Esse médico ele atendia o meu plano de saúde. Eu tinha marcado uma consulta com ele e eu iria remarcar essa consulta. Só que antes de remarcar, eu já tinha feito os exames para levar para ele, exames de ultrassom e outros exames lá que eu não lembro mais quais. Quando eu peguei o resultado do exame de ultrassom, e a gente olha, né? Claro que a gente olha antes, né, amor? A gente não leva os exames pro médico olhar, a gente olha antes de levar pro médico, né? Um diagnóstico, além da hidrossalpinge, claro que continuava, tinha um diagnóstico de cisto hemorrágico e eu fiquei desesperada, lembra, amor? Porque até então eu ia pra Goiânia sozinha. Fiquei, tu não lembra, meu amor? Lembro. Porque até, né, o meu esposo ele não ia comigo. Só que quando eu peguei esse diagnóstico, eu entrei em desespero. Eu liguei pro meu amor. Tu lembra, amor? Aí agora eu lembrei, verdade, ela me ligou, mano, tô morrendo, socorro. Ai, eu tenho... Na verdade não foi bem assim. E aí, ela falando, ai, deu um negócio estranho no exame, vem pra cá, preciso falar com você. Aí eu vim. Mas aí tinha um cisto hemorrágico. E aí nem eu nem ela não sabia. E ficamos muito preocupados com essa situação. Um cisto hemorrágico, e aí a preocupação bateu forte. Então, eu consegui uma licença do serviço para poder ir com ela para Goiânia, para acompanhar nesse processo, porque ela tinha dúvidas e eu também tinha muitas dúvidas. E a maior preocupação era, o que vai acontecer agora? No mesmo dia a gente pegou o ônibus, porque a minha consulta, acho que era no dia seguinte, né, amor? Ou era no outro dia, não me recordo. Se eu não me engano, sei que eu iria desmarcar nesse dia mesmo, eu iria remarcar. Mas por causa desse diagnóstico, não desmarquei e aí nós pegamos o ônibus no mesmo dia e fomos pra Goiânia. Ou viagem longa, né, amor? Não, foi uma viagem maravilhosa, 600 quilômetros, né? Dentro de um busão, e aí nós fomos. Mas é uma viagem que durou a noite inteira, nós chegamos lá
na madrugada, ficava aquele climão de silêncio, tipo um velório, sabe? Porque o cérebro tava pensando muitas coisas, mas a gente estava junto. E isso é muito importante. Dar companhia, dar força, dar ânimo um pro outro. Afinal, o sonho é nosso. Sim, isso mesmo. E foi muito importante ele ter ido comigo. É muito importante a presença do esposo nesses momentos para dar apoio para a esposa. A gente se sente mais fortalecida, né? Primeira vez que eu participei. E foi muito bom porque nesse sentido a gente se uniu mais. O fato da gente termos ido junto, da gente ter ido naquela consulta junto. Até então, tava cada um, acho que sofrendo sozinho. Eu não queria ficar falando para ele porque eu não queria preocupar ele, então eu ficava sofrendo sozinha, eu ficava no meu canto, não queria preocupar ele, ele trabalhava demais, mas nós erramos nisso, né, amor? Mas eu não queria também ficar cobrando, eu nunca fui de ficar, nossa, por que não tem filho, por que a gente não consegue, a gente pratica, a gente desenvolve aquele negócio e não vem. Nunca fui de ficar fazendo isso, eu acho que tem um respeito. E aí a partir do momento que eu também já percebi várias vezes que essa criaturinha aqui, ela se isola, ela se fecha, ela chora e ela tem um olhinho pequeno se você não viu. E quando ela chora fica menor ainda, então dá pra perceber. Então eu sempre fui muito brincalhão, muito Isso palhação, foi antes, né, amor? pra que ela possa sorrir mais, porque na verdade o que estava passando na cabeça dela eram sentimentos muito fortes, e aí eu não poderia também ser uma pessoa ruim nesse momento e ficar ali dando alfinetada e cutucando. Não, eu acho que o que fortalece um relacionamento é o companheirismo, é os dois estarem juntos. Nós erramos nesse primeiro momento, mas depois que a gente engatou a primeira marcha juntos, as coisas só andaram pro caminho certo. Isso mesmo. Então, nós fomos lá no especialista em Goiânia, na clínica. Quando entramos na sala com o médico e ele olhou os meus exames, aquele diagnóstico lá, cisto hemorrágico, que a gente saiu daqui mais louco, desesperado, socorro! E não era nada daquilo que a gente imaginou, não era nada. Era simplesmente um cisto pós-ovulatório, né, amor? Um cisto que acontece em quase 100% das mulheres depois da ovulação. Era uma coisa que a gente não sabia e saímos daqui loucos, desesperados. Mas o problema da trompa realmente existia. Isso daí era fato. Não era algo simples de se resolver e só iria se resolver numa cirurgia. Isso mesmo, foi isso que ele nos falou, né? Disse que precisaria, como a minha médica daqui já tinha dito, que precisaria passar por uma cirurgia para desobstruir aquela trompa. A gente saiu de lá com o pedido da cirurgia e nós já saímos de lá e já fomos a procurar para autorizar o exame, não foi? Já nós foi. Nos perdemos, foi uma loucura gente, lá, acabou que a gente nem conseguiu autorizar o exame porque a gente já saiu já quase no horário de fim de expediente e foi uma loucura, lembra? E nós saímos da clínica e nós não conhecíamos Goiânia e eles nos passaram o endereço e a gente falou, aí vamos logo, vai dar tempo. Isso já era 5h30 da tarde, lá fecha às 6. E a gente foi rodar em Goiânia de Uber, rodamos, fomos em vários locais, não é aqui, é no outro local, e a gente rodou. O que aconteceu? Não conseguimos marcar a cirurgia naquele dia. E aí a gente ficou, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Só autorizava lá, né? E autorizar era só lá e tinha que resolver as coisas tudo lá e nós moramos a 600 km de distância. Então vocês imaginam como foi, mas foi muito bacana. Teve uma coisa que é importante para todo casal, que é conhecimento e informação. Se os dois estiverem juntos, não importa a dificuldade que seja, os dois vão conseguir, certo? Então eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês. Um casal que está unido, que passa pelas dificuldades junto, ele consegue vencer. Nós ainda chegamos a voltar na clínica e a gente descobriu que a gente poderia remarcar por aqui mesmo, poderia enviar o pedido por e-mail e eles mesmos, a própria clínica, iria fazer essa autorização pra gente. Então nós retornamos para nossa cidade, isso foi no mês de dezembro, fomos correr atrás de marcar essa cirurgia. Então eu teria que esperar o meu esposo, que ele iria entrar de férias e para poder ele ir comigo nessa cirurgia. E no mês de janeiro, final de janeiro, nós fomos, né, amor? E nessas situações a gente também encontra pessoas maravilhosas em nossa vida. Nós ficamos na casa de um casal, muito gente boa, são irmãos da nossa igreja, nos ajudaram muito, nos acolheram, porque era um momento de muita dificuldade. Eu estava muito apreensivo, eu estava muito preocupado. Era uma cirurgia que, apesar de parecer simples, pode ter complicação como qualquer outra cirurgia. Cirurgia feita a laser, Videolaparoscopia. Isso, é um nome complicado. Não era laser, não. Desculpa, eu errei o nome, é Videolaparoscopia. Isso aí, que ela fala videolaparoscopia. É uma cirurgia que parece bem simples e na verdade é, mas pode ter complicação como qualquer outra cirurgia. E no final de janeiro, nós chegamos num dia, no outro dia, na madrugada, isso era por volta de 4 horas da manhã, se eu não me engano,
Então nós Tinha fomos que pra entregar lá. 4 horas da manhã. E aí ela deu entrada no hospital por volta de 5 horas da manhã. Logo depois eles já colocaram ela na maca e levaram para dentro da sala de cirurgia. E eu saí e fiquei na recepção. A cirurgia, pelo que me contaram, iria durar em torno de 1 hora. Mas eu só consegui vê-la às 8 horas da manhã. Porque lá no hospital todo mundo fala, não, ela ainda está em cirurgia. Mas eles não sabiam que ela já tinha terminado, ela já estava no quarto. E às 8 horas ela me ligou de dentro do quarto. Acordei. Ela acordou assim meio dopada, eu não tava entendendo quase nada. Falou, amor, você não vai vir me ver não. Eu falei, amor, eu tô te esperando, ninguém falou nada. E aí ela me avisou que tava no quarto, eu pedi autorização na recepção. Falei, minha esposa já saiu da cirurgia, ela acabou de me ligar, posso entrar? Pode. E aí eu fui lá. Cheguei lá, encontrei ela linda, bonitinha em cima da cama, coisa mais fofinha. Mas tava com aquela cara de lesada, sabe, da cirurgia, da dopada da anestesia. Tava sangrando um pouco por causa da cirurgia. Foi um momento muito feliz pra mim de vê-la. Porque é uma cirurgia simples, mas pode também ter riscos, como qualquer cirurgia. É feito 3 furos no abdômen, um no umbigo e 2... um de cada lado, e o médico faz com auxílio de uma câmera e instrumentos e ele faz. Só que, até então, nós só sabíamos que era uma trompa que estava obstruída. E na hora da cirurgia, o médico descobriu que eram as duas. Então, quando ela me falou isso, aí eu falei, nossa, então o negócio era bem mais sério e a gente não sabia, porque não acusava nos exames, só acusava uma. E ela estava com 8 centímetros de dilatação na trompa direita, que era que mostrava que é que mostrava no exame. E ultrassom. a que não mostrava na ultrassom estava com 9 centímetros. Sabe o que é 9 centímetros de dilatação? Isso tudo cheio de líquido. Então as trompas dela estavam muito dilatadas, muito obstruídas. E ainda tinha um outro processo ainda de uma aderência de uma cirurgia antiga que ela tinha, que era de apendicite. Então foi um processo que demorou mais tempo do que a gente imaginava. Demorou mais de 1 hora. Assim, eu não posso dizer que foi pior. Foi bom por um lado, porque descobriu que realmente ela tinha outros problemas a qual a gente não sabia, né, amor? Isso mesmo. É por isso que eu digo assim, a mulher que já está há mais de 1 ano tentando engravidar, não consegue, não descobre o motivo, tem que pedir o médico para fazer um exame chamado histerossalpingografia, porque ele é um exame que avalia as trompas. O exame de ultrassom geralmente pode não mostrar, né, as trompas no exame de ultrassom. No meu caso, graças a Deus foi possível ver, porque senão certamente eu teria continuado perambulando aí pelos médicos, teria demorado mais ainda para descobrir esse diagnóstico. A trompa que não mostrava, que o médico só descobriu durante a cirurgia, estava mais dilatada do que a trompa que aparecia. E as trompas são órgãos muito delicados, muito fininhos, elas distenderam muito, ficaram muito dilatadas, né, com esse processo dessa inflamação, desse líquido que se criou dentro delas. Graças a Deus não foi preciso retirar as trompas, não sei se é bom ou se é ruim, né, amor? Após a cirurgia eu fiquei ainda, acho que 3 dias, se eu não me engano, internada. Eu fiquei sangrando ainda alguns dias, né? É normal, mas foi mais porque também, como o meu esposo disse, tinha bastante aderência. Aderência quando a pele vai colando, vai criando camadas de pele, vai colando em outros órgãos. E aí depois nós ficamos ainda 7 dias lá em Goiânia, depois nós fomos para o retorno para retirar os pontos da cirurgia e nós aproveitamos também para conversar um pouquinho com o médico, tirar algumas dúvidas com ele, perguntar para ele se tinha possibilidade da gente engravidar naturalmente. Bom, pessoal, vou ter que cortar o vídeo aqui. Primeiro, porque estava ficando muito longo. Segundo, porque o meu esposo deu uma crise de riso, como vocês vão ver nos próximos minutos finais desse vídeo aqui. Então, no próximo vídeo eu conto pra vocês como é que foi esse retorno, como é que foi a nossa conversa com o médico, o que ele nos disse e como foi também o nosso retorno, o que aconteceu depois disso. Conto um pouquinho mais sobre como foi a minha recuperação. Depois eu vou postar ou o restante do vídeo que eu vou editar, ou então a gente vai gravar novamente, porque o meu esposo deu uma crise de riso no meio do vídeo, né, gente? Então, assim, vocês vão ver agora nesses minutos finais. Muito obrigada pela compreensão de vocês e até o próximo vídeo. Vários trechos da estrada, na verdade, estavam muito ruins, cheio de buraco, muito buraco. Cada baque era uma dor. E um peido. Para. Mas é verdade, é porque comédia. Tá bom. E aí, não tô ficando com vergonha. Pra piorar. Como meu esposo disse, pra piorar. Gente, que calor, meu Deus, não morar na minha cidade, 40 graus. Então, como meu esposo disse, pra piorar, eu estava com gás. Amor, tu vai ficar rindo no vídeo. Tu vai ficar rindo no vídeo. Me deixa eu falar. Eu parei. Ai, meu Deus do céu.
Vou falar um outro assunto sério aqui agora. Vamos. Respira fundo e fica em pé, por favor, que eu estou falando de assunto sério agora. Isso aí, obedeceu. Pronto, amor. Eu não vou começar, não. Tá bom, meu amor. Parei. Eu vou ter que gravar de novo, você ficou olhando pro vídeo? Vou Continua. deixar ele rindo aqui. Gente do céu, pessoal. Amor, não vou editar esse tanto de vídeo, não. Tá bom, bebê. Vocês façam o celular. Tá bom, meu amor. Vai tomar uma água, por favor. Vou pegar uma água pra você. Dá pausa aí. Por que o que eu falei? A pessoa tá dando crise de riso, gente. Tô falando de uma coisa séria. Estou falando de uma coisa séria, a pessoa tá dando crise de riso. O Spike tá sem entender nada.